Salve, povo do pensamento! Sejam bem-vindos! Esta é a quarta aula do nosso seminário e nela daremos sequência ao debate que iniciamos em nosso último encontro. Vamos continuar problematizando a ética do nosso tempo e do nosso contexto, contudo, agora tentaremos nos colocar diante a seguinte questão: o que dá valor aos valores? Como aquecimento poético, iremos ouvir a canção Juízo Final, de Nelson Cavaquinho e Elcio Soares, aqui na belíssima interpretação de Noah Peller e João Borba. Vamos lá! ושוב תזרח השמש בעולם, האור יגיע אל הלבבות, הרע עוד יישרף בלהבה, ושוב תהיה נצחית האהבה. זה יום הדין הקרוב, הסיפור של הרע והטוב. תנו לי עיניים לראות איך הרוע נשרף בלהבות. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações do mar. Será queimada a semente, o amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações. O mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações do mar. Será queimada a semente, o amor será eterno novamente. זה יום הדין הקרוב, הסיפור של הרע והטוב. תנו לי עיניים לראות איך הרוע נשרף בלהבות.
e chegar aos corações corações do mal. Será queimada a semente, o amor será eterno novamente. O amor será eterno novamente. O amor o amor será eterno novamente. O que dá valor aos valores? Quando nos emocionamos com uma canção, como Juízo Final, quando desejamos ter olhos para ver a maldade desaparecer, quando estamos de acordo diante a urgência de queimar a semente do mal, algo comum atravessa, perpassa os nossos corpos. Seria possível pensar esse comum a todos nós, esse comum que nos atravessa, como um valor? Ou seria mais correto, mais preciso, compreendê-lo como aquilo que dá valor aos valores que nos orientam? Como atividade, a primeira aula desse seminário, eu solicitei a vocês que ensaiassem uma definição de ética. Para avançarmos sobre a questão dos valores, vamos agora percorrer alguns ensaios publicados pela turma no fórum do EAula. Amanda Fraga, por exemplo, pensa a ética como uma bússola interna que guia nossas decisões, ajudando-nos a agir de forma responsável e a considerar o impacto de nossas ações sobre os outros e o mundo ao nosso redor. Já Vera Lúcia pensa a ética como o estudo do que é certo ou errado no comportamento das pessoas. A ética, segundo Vera Lúcia, nos ajuda a decidir como devemos agir para sermos justos e corretos em nossas ações. A ética envolveria, portanto, questões sobre responsabilidade, justiça, direitos, deveres e virtudes. Para Mateus Correia, a ética estaria relacionada a uma autoavaliação contínua e ao incômodo interno por fazer o melhor de forma cada vez mais constante. O desejo de ser melhor, diz Mateus, ultrapassa o acerto e afeta também as retratações com as feridas que abrimos em outrem. Kátia Silene sugere que a ética tem a ver com os princípios de nossos valores, com o que entendemos como o correto a se fazer diante de situações diversas. Melquisedeque Silva pensa a ética como um conjunto de valores e princípios. Nara Cibele relaciona a ética com o modo de ser, o modo do comportamento, o caráter do ser humano perante a sociedade. Já para Adalene Ferreira, a ética é um campo da filosofia que estuda os princípios e valores que orientam o comportamento humano, explorando o que é moralmente certo ou errado. Segundo Adalene, a ética se preocupa com questões como justiça, virtude, dever e o bem-estar das pessoas, buscando compreender como devemos agir em diferentes situações e por que certas ações são consideradas moralmente superiores a outras. Para Jussara Aparecida, a ética é o alicerce que orienta nossas ações e decisões, guiando-nos no que é justo, correto e
respeitoso. Estas 8 definições de ética trazem algo em comum. Seria possível encontrar um valor, ou talvez um conjunto de valores comum a todas elas? Sem dúvida, há algo que se repete. E esta repetição está agenciada aos conceitos de responsabilidade, justiça, virtude, autoavaliação contínua, dever, caráter, princípios. Conceitos que, segundo as 8 definições em questão, nos serviriam como uma espécie de bússola interna, ou seja, nos levariam a agir de modo correto. Diante tal constatação, seria possível pensar aquilo que dá valor aos valores que aqui se repetem? Vamos partir da seguinte premissa. Para que possamos considerar a responsabilidade uma bússola interna, para que possamos encontrar no conceito de responsabilidade um modo correto de agir no mundo, precisamos antes que este conceito seja, de alguma forma, valorizado. Vocês estão de acordo? Parece haver algo que empresta valor ao conceito de responsabilidade. Dizendo de outro modo, parece haver algo no conceito de responsabilidade ou agenciado a ele que nos leva a afirmar que agir de modo responsável é mais adequado que agir de modo irresponsável. Que é isso, portanto, que dá valor aos valores? Os valores não são naturais, são sempre históricos. Quando nos relacionamos com o conceito de responsabilidade, há algo nele, ou agenciado a ele, que nos força a produzir sentido. O sentido que produzimos diante um valor depende, portanto, de algo que precede o próprio valor. Esse sentido que produzimos quando nos relacionamos com um valor, esse sentido que damos ao conceito de responsabilidade quando o valorizamos, depende de uma força ou de um vetor de forças que envolvem a cada época, a cada episteme, determinados valores. Um bom exemplo disso pode ser encontrado na primeira dissertação da Genealogia da Moral. Este livrinho aqui, onde Nietzsche apresenta uma polêmica tese sobre a origem dos valores bom e mal, bom e ruim. A indicação do caminho certo me foi dada pela seguinte questão: que significam exatamente, do ponto de vista etimológico, as designações para bom, cunhada pelas diversas línguas? Descobri então que todas elas remetem à mesma transformação conceitual, que em toda parte, nobre, aristocrático, no sentido social, é o conceito básico a partir do qual necessariamente se desenvolveu bom. Um desenvolvimento que sempre corre paralelo àquele outro que faz plebeu, comum, baixo, transmutar-se finalmente em ruim. Originalmente designava o homem simples, comum, ainda sem olhar depreciativo, apenas em oposição ao nobre. A partir de uma rigorosa análise filológica, Nietzsche aponta o cristianismo como grande herdeiro da inversão dos valores morais. A dupla bom-ruim, criada pela moral dos nobres,
se converte na moral dos ressentidos em bom, mal. Agora, o oposto de bom não pode mais simplesmente ser ruim. A moral do ressentido, também tida como moral do escravo, necessita de uma categoria dialética, já que sua própria condição existencial depende sempre de um outro. Assim, enquanto o nobre, através de sua moral, podia afirmar sua existência como bônus na disputa, na disenção, o ressentido, para ser bom, necessita sempre de um outro que seja, antes de mais nada, julgado como mau. Para experimentar sua existência junto aos bons, para sentir-se pertencendo ao mundo dos bons, o ressentido precisa encontrar um outro para definir antes como mau. Compreendo. Vou abrir mais uma vez os ouvidos. E fechar o nariz. Somente agora escuto o que eles tanto diziam. Nós, bons, nós somos os justos. O que eles pretendem não chamam acerto de contas, mas triunfo da justiça. O que eles odeiam não é o seu inimigo, não. Eles odeiam a injustiça, a falta de Deus. O que eles creem e esperam não é a esperança da vingança, a doce embriaguez da vingança, mais doce que mel, já dizia Homero, mas a vitória de Deus, do Deus justo sobre os ateus. Talvez seja nesse sentido que, na atividade proposta em nossa primeira aula, Rudimar Rocha tenha pensado a ética como um processo necessariamente libertador daquilo que apequena a vida, processo cujo objetivo, segundo Rudimar, estaria ligado à destituição do valor de uma moral vigente. Valor que teria sido edificado sob o ideário cristão, valor que estaria amparado em uma moral que por séculos teria sido utilizada como mecanismo de domínio e manutenção de poder. Essa desnaturalização dos valores nos leva à seguinte questão: se os valores não são naturais, se os valores que me fazem agir são sempre históricos, há certamente algo que empresta valor aos valores. Como flagrar? Como diagnosticar? Como mapear aquilo que dá valor aos valores que me fazem agir? No terceiro capítulo de Nietzsche e a Filosofia, a Crítica, deste livrinho aqui, Deleuze apresenta o que considera o método de Nietzsche. Seria mais um filho feito pelas costas? Talvez. Mas vindo ele das bandas de lá ou de cá, em que medida o tal método de dramatização pode nos ajudar a mapear aquilo que dá valor aos valores? Trata-se de colocar, segundo Deleuze, a seguinte questão: o que quer? O que quer a imagem, o conceito, a noção que me faz agir? Ao invés de se perguntar o que a vontade do sujeito quer, o método de dramatização nos leva a problematizar aquilo que quer na vontade. Quem quer em mim? Que forças são essas que me levam a pensar desse ou daquele modo? O que a responsabilidade quer em mim? O que a justiça quer em mim? O que a virtude quer em mim? Mas também o que uma doutrina da vida feliz quer em mim? O que a alegria
quer em mim? Quando procedo dessa ou daquela maneira, um conjunto de forças me leva a pensar, experienciar, agir de um determinado modo. Quando dramatizo meu pensamento, percebo que não sou eu sozinho quem diz, pensa ou experiencia. O que quer quem diz isso? Quem pensa ou experimenta aquilo? Trata-se de mostrar que ele não poderia dizê-lo, pensá-lo ou senti-lo se não tivesse tal vontade, tais forças, tal maneira de ser. Quando conseguimos mapear aquilo que quer em nós, quando conseguimos perceber as forças que nos fazem agir, desejar, pensar, quando conseguimos enxergar aquilo que dá valor aos valores que nos orientam, estamos próximos. Estamos bem próximos de uma ética da alegria, de uma ética do eterno retorno. Quando percebemos que nosso modo de agir, que todas as nossas ações estão agenciadas a forças e sentidos que nos precedem, compreendemos finalmente que não somos nós, sozinhos, que escolhemos agir desse ou daquele modo. É nesse momento, quando percebemos que somos sempre carregados, forçados, empurrados a agir dessa ou daquela maneira, que se abre, bem diante os nossos olhos, uma ética que se ocupa mais com aquilo que dá valor aos valores do que propriamente com os valores em si. Talvez tenha sido nesse sentido que Josi da Silveira, para a atividade já mencionada da primeira aula, tenha definido ética da seguinte maneira. A palavra ética é derivada do grego ethos, que significa hábito, comportamento, modo de ser. A ética discute os valores que se traduzem em existências humanas mais felizes, mais realizadas, com mais bem-estar e qualidade de vida. Bom, por hoje era isso, pessoal. Ficamos por aqui. Desejo a vocês uma excelente semana. Nos vemos na próxima segunda-feira. Um grande abraço e até lá.